Obrigado, professor. A gente vai ter agora, antes do almoço ainda, um debate, uma mesa redonda, para a gente discutir um pouco dos assuntos que foram vistos. Pedir de volta a presença do professor Pedro Mancuso. Para compor a mesa também, a gente vai chamar Estela Goldenstein. Por favor. A Estela possui graduação em Geografia pela USP, diretora executiva da Águas Claras de Pinheiros, secretária adjunta de Governo, assessora do prefeito de 2005 a 2008, diretora da SG Consultoria Socioambiental, foi secretária municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo e secretária estadual do Meio Ambiente. Vou chamar também para a mesa João Jorge da Costa, engenheiro civil pela FAP, 75, pós-graduado pelo Departamento de Hidráulica e Saneamento da EPUSP, assessor de planejamento do consórcio gerenciador das obras da etapa 3 do projeto Tietê, trabalhou na Sabesp, ocupou diversos cargos técnicos gerenciais, tendo sido inclusive chefe de gabinete, diretor de engenharia, diretor de operação da região metropolitana da Sabesp. Foi assessor de planejamento da Secretaria de Coordenação de Subprefeituras e subprefeito de Guaianazes. Foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seção São Paulo. Diretor de planejamento da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental. Atualmente é coordenador da Divisão Técnica de Engenharia Sanitária do Instituto de Engenharia. Obrigado pela presença. Professor Rubem, por favor. Vamos chamar o professor Ricardo também, por favor. Muito boa tarde, bom dia ainda. E eu acho que eu queria cumprimentar aqui o Pedro Mancuso, da Faculdade de Saúde Pública, pela iniciativa. Eu acho que é extremamente importante esse tipo de discussão. A gente tem um histórico das gestões na área de recursos hídricos, nos seus diversos vieses, tanto enquanto recursos naturais, quanto na questão dos serviços que são usuários dos recursos hídricos, como abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem, etc. Inclusive a sua imbricação com aqueles serviços, com aquela gestão, que é a gestão da cidade, que não é diretamente usuário dos recursos hídricos, mas que tem uma grande influência, como, por exemplo, a questão do transporte, a questão do uso do solo, que impactam os recursos hídricos. A gente vem de uma tradição de planejamento e gestão setorial, e apesar de termos consciência da necessidade de um planejamento e gestão integrada, eles, por enquanto, ainda estão na esfera dos desejos. Então, eu acho que eventos como esse contribuem para que a gente avance no sentido da implantação de um planejamento e de uma gestão integrada. Nesse sentido, eu acho extremamente interessante a palestra do professor Rubem, que caracterizou bastante bem, tecnicamente, a questão da escassez da água, principalmente aqui no Sudeste, especificamente na região metropolitana, para que a gente
da agudeza com que ele vem se apresentando, né? Eu vou já aproveitar a oportunidade de formular uma pergunta ao professor Rubem, né? Para que ao responder as perguntas ele fale um pouquinho mais para nós sobre como aumentar essa resiliência, né? A gente tem algumas ideias, mas o professor Rubem, como estudioso, tenho certeza que vai conseguir nos colocar algumas sugestões a mais. Por outro lado, a palestra do professor Ricardo Toledo foi muito interessante, porque a gente viveu recentemente grandes conflitos, né, na questão da utilização dos recursos hídricos entre o setor de abastecimento e o setor de geração de energia, né? A gente teve um caso até da CESP desobedecendo a orientação do operador nacional do sistema elétrico, né? Depois houve uma composição e uma solução, mas, na realidade, eu não sou da área de energia, a sensação que ficou para mim é que você priorizou a geração de energia, né? Um momento extremamente agudo de escassez hídrica, em que a gente, em São Paulo, tinha necessidade dessa água para o abastecimento, né? E aquela resistência inicial à interligação do Jaguari, do reservatório do Jaguari, do Paraíba do Sul, com o reservatório de Atibainha. Eu acho que essas questões precisam ser melhor equacionadas, né? O Ricardo teve a oportunidade de falar sobre as diretrizes da atual gestão da Secretaria de Energia de São Paulo. Porém, na minha visão, eu acho que os mecanismos de planejamento e os próprios mecanismos de regulação precisam avançar. E, na minha opinião, eles precisam já estar presentes no momento da outorga da concessão de geração de energia elétrica. Eu acho que essa questão do conflito de uso precisaria ser bem abordada, estabelecendo regras claras, priorizando, obviamente, apesar de toda a importância do sistema da geração elétrica para a atividade econômica, né, deveria haver, já na outorga, uma regra bastante mais elaborada para administrar este conflito de uso, né. Em relação à palestra do professor Pedro Mancuso, me pareceu extremamente oportuna a proposta de um programa de segurança da água, né? A gente sente, hoje, assim, quem acompanhou um pouquinho a elaboração da portaria 2914, um grande trabalho feito a nível nacional para se estabelecer as condições de um plano de segurança da água, a seriedade com que esse trabalho foi feito, né? E a gente percebe que o avanço ainda é relativo, né, nesse estabelecimento, né? Esse plano de segurança da água, na minha opinião, essa abordagem de explicitar os riscos e buscar condições de contorno para esses riscos, ou seja, planos de contingência, é extremamente importante. A gente já vê isso sendo desenvolvido em países mais avançados, né, mais desenvolvidos. O professor Rubem colocou a questão de Nova York, o terceiro túnel, né? A gente já avançou colocando a quarta bomba na ESE, né? Mas a gente percebe que ainda muito há por fazer. Então eu acho que lançar esta bola de profundidade, como o CERSA vem fazendo, é muito oportuno. Eu queria parabenizar o CERSA, a Faculdade de Saúde Pública, pela iniciativa. Bom, eram os comentários que eu tinha a fazer, e então eu passo a palavra para a Estela. Só uma observação, pessoal, quem quiser colocar uma pergunta, uma questão, os debatedores fiquem à vontade. Bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, comentar o quanto eu acho oportuna essa discussão. O conceito de segurança hídrica
já não é novidade, mas, no entanto, as nossas estruturas de gestão de recursos hídricos ainda não se estruturaram para garantir patamares de segurança hídrica que possam ser considerados suficientes ou adequados. E, nesse sentido, então, quando a gente discute aqui a integração entre políticas públicas, avança bastante nesse sentido. Mas eu quero, em primeiríssimo lugar, comentar que, mais uma vez, aqui nessa discussão, a gente vê que tem avanços, tem conceitos que vão ganhando forma, mas nós ainda estamos discutindo segurança hídrica do ponto de vista da oferta. Então, nós buscamos aqui hoje uma série de informações e comentários e propostas que visam ampliar a oferta e fazer uma melhor gestão da oferta na crise, dada a crise. E nós temos aí, então, algumas lacunas de informação, de conhecimento e de estratégias, porque se nós não fizermos a gestão da demanda, nós não vamos ter segurança hídrica. E gestão da demanda inclui desde redução de perdas, fazer escolhas que não são fáceis, porque tem quem possa ser atendido e quem não possa ser atendido pela oferta disponível, e isso implica em negociações entre territórios, entre segmentos econômicos, segmentos de população, e implica, portanto, em gestão política da demanda. Isso não é simples de fazer. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a discussão sobre segurança hídrica foi feita pensando na oferta de água para abastecimento público. E é evidente que essa é a nossa discussão principal, porque por qualquer critério, desde legal até moral, ético, qualquer critério, o abastecimento público é a prioridade. Mas não é o único uso da água na região metropolitana, não é? E é importante que a segurança hídrica contemple também a possibilidade desses outros usos. Alguns de interesse econômico, alguns de interesse para a qualidade de vida, todos eles, enfim, fazem parte da vida na região metropolitana. Eu senti falta também de um outro componente da discussão, que é o seguinte: quando nós vamos discutir segurança hídrica, foi dito, e é real, nós temos que definir e pactuar socialmente qual é o coeficiente de segurança que nós vamos ter. Como é que a gente estabelece qual é o coeficiente de segurança? É importante discutir isso porque isso baliza os investimentos, baliza as estratégias, baliza a definição, tem como base a definição de quem eu vou atender e onde, não é? Quem eu não vou atender e onde, para que usos, para que prioridades. Então, a segurança hídrica, ela é uma definição política e ela orienta as definições do que nós vamos fazer. Sem pactuar politicamente qual é o nível de segurança hídrica, é difícil de garantir projetos estratégicos, porque não dá para agradar todo mundo. E tem determinados segmentos que, quando você tem escassez, são penalizados, né? E aí a vulnerabilidade tem que ser dosada para cada setor. Bom, isso que eu estou falando tem desdobramentos muito concretos na vida das pessoas. Tem uma terceira questão que eu senti falta, que é a seguinte: tem um novo componente para a definição de segurança. Um componente cujas informações ainda estão muito pouco disponíveis, a gente ainda manipula mal essas informações, que é mudança climática. Ou seja, nós sempre tivemos uma série de variáveis que definem risco
oferta e gestão da demanda. E na medida em que nós temos um componente novo que muda a forma como a oferta é feita, nós temos uma variação climática e tem água ou não tem água, não mais é o que se avizinha, em função de séries históricas conhecidas, o planejamento também tem que ganhar outros caminhos e o coeficiente de segurança tem que ser rediscutido, né? E como nós vamos alcançar ele? E muito provavelmente a nossa resiliência, a nossa capacidade de adaptação vai precisar ter muito mais peso na gestão da demanda. Bom, coisa que nós ainda não sabemos fazer e nem foi comentado aqui, né? Talvez foi dito, precisa de gestão da demanda, mas a gente não se debruça sobre isso, a gente não dedica esforço técnico, político, financeiro o suficiente para isso, né? Mas tem uma coisa que certamente deve ter chamado a atenção de todo mundo de uma forma mais impactante, né? Que é a discussão do uso das águas remanescentes. E realmente esse é um tema fundamental. Por que ele é fundamental? Primeiro porque ele afronta uma estratégia que nós adotamos historicamente. A estratégia que nós adotamos historicamente não é só São Paulo, não adianta buscar, fulano é culpado, tal governo, esse, aquilo. Não, é a estratégia que todas as cidades brasileiras adotaram. Se alguém lembra de exceções, vai poder contar nos dedos e depois nos dizer quais são. A estratégia é a seguinte: eu juro por Deus que eu vou tratar os esgotos, e estou fazendo isso no tempo. E eu preciso de mais água, porque eu tenho uma demanda estabelecida, e eu vou buscar mais água onde ela estiver disponível, nos meus arredores, e se não tem nos arredores, um pouco mais longe. E um pouco mais longe depois, né? Então, quando a gente fala, não, eu vou usar as águas remanescentes, isso implica numa revisão profunda de conceitos. Implica, em primeiríssimo lugar, em que eu estou introduzindo uma nova variável que tem desdobramentos de segurança e de risco. Eu busco ampliar a segurança porque eu vou ter a água disponível para ofertar. Eu dou mais segurança para os lugares de onde eu estaria tirando água, mas eu aumento a minha vulnerabilidade porque eu passo a precisar de uma gestão, não da quantidade, mas da qualidade, com um rigor muito maior. Tá certo? Então, isso me obriga a introduzir novas estratégias para a gestão da qualidade. E as estratégias que nós vimos perseguindo, aparentemente não dão conta desse problema, do uso das águas remanescentes. A estratégia de que nós temos 5 mega estações de tratamento, que demoram 10 anos para ficar prontas, e depois mais 20 anos para chegar ao esgoto lá, e depois mais 50 anos para coletar o esgoto de toda a cidade. É uma estratégia que tem que ser perseguida, mas não pode ser a nossa única estratégia. Nós temos que encontrar variantes para isso. Porque a cidade não aguenta conviver com a poluição em cada um dos córregos com os quais ela está, sobre a qual ela está construída e junto a qual ela está construída. E se nós não mudarmos a estratégia, não vai ter possibilidade de uso de água remanescente. Ou seja, nós vamos sempre precisar garantir o afastamento mais rápido possível dessa água, que é, aliás, a estratégia de drenagem que a gente perseguiu. Eu preciso de grandes caixas de rio, de canais, para tirar essa água o mais rapidamente possível, porque ela é um incômodo. E porque eu quero chegar à cidade o mais perto possível desses canais. O que, aliás, acelera mais ainda a chegada da água no canal, porque eu impermeabilizo. Então, essas estratégias vão precisar ser revistas. E o projeto que o Ricardo mencionou precisa dar conta disso, né? De garantir tratamento descentralizado, seja em sub-regiões da região metropolitana, seja in situ nos córregos. Tem
uma variação imensa de tecnologias que podem dar conta disso, algumas dezenas de tecnologias que podem dar conta disso. Critérios de acompanhamento social de projeto, com muito cuidado. E uma questão bastante interessante, que é a articulação da gestão do território com gestão das águas, né? De forma a buscar ter água nos córregos, revertendo a orientação que nós adotamos historicamente de que só tem uma hipótese, vai ter enchente e eu tenho que me livrar dessa água. Enfim, eu acho que eu já falei muito, mas eu quis aproveitar das falas de vocês para colocar novos problemas. Eu vejo que sim, existem avanços. E nós temos que amadurecer esses caminhos que estão propostos.